Irwan foi um grande humanista. Viveu em Paris, na França, onde construiu uma fecunda produção intelectual e engajou-se ativamente nos acontecimentos sociais e políticos da sua época. Formado em filosofia na Escola Normal Superior, atuou como professor e mais tarde formou-se médico psiquiatra, até envolver-se com a psicologia e com a educação novamente. De sua biografia consta os encontros com a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, a sua participação na resistência francesa, a perseguição dos nazistas, a vida clandestina, a sua atuação como militante político de esquerda e como professor universitário capaz de uma ampla produção científica, mesmo em meio às inúmeras adversidades. Em seus estudos, ao invés de separar, integrou o campo da inteligência, da afetividade e da motricidade, considerando a criança e sua atividade a partir de suas reais condições de existência. Segundo Galvão, buscando compreender o psiquismo humano, Wallon volta sua atenção para a criança, pois através dela é possível ter acesso à gênese dos processos psíquicos. De uma perspectiva abrangente e global, investiga a criança nos vários campos da sua atividade e nos diversos momentos de sua evolução psíquica. Enfoca o envolvimento em seus domínios afetivos, cognitivo e motor, procurando mostrar quais são, nas diferentes etapas, os vínculos entre cada campo e suas implicações com o todo, representado pela sua personalidade. Para o Wallon, nosso psiquismo é uma síntese dialética entre o orgânico e o social, em que os equipamentos orgânicos são condições para as funções mentais, enquanto os objetos das ações mentais provêm do meio exterior, ou seja, do grupo social do indivíduo. No processo de desenvolvimento da pessoa, o Wallon explica que os fatores orgânicos são mais determinantes no início do desenvolvimento infantil, cedendo lugar aos fatores sociais à medida que o ser humano cresce e é por eles afetado. Os fatores sociais dependem das condições oferecidas pelo meio e do grau de apropriação de cada sujeito. São fatores sociais a cultura, a linguagem e o conhecimento. Tais fatores são decisivos na aquisição das condutas psicológicas superiores, as quais podem progredir sempre, num processo permanente de especialização e sofisticação. O desenvolvimento para o Wallon é um processo descontínuo, pois apresenta oscilações tais como rupturas, conflitos, reviravoltas, antecipação de funções, regressões. Tais conflitos ou crises podem ser desencadeados por dois tipos de fonte: as endógenas, que estão no organismo do sujeito, e as exógenas, que estão no meio em que o sujeito vive. Exemplo de fonte endógena é a ausência de certas possibilidades sensoriais e motoras que dependem da maturação nervosa. As fontes exógenas derivam sempre da ação do sujeito no meio exterior. Apesar de funcionarem como molas propulsoras do desenvolvimento, se os conflitos permanecerem na forma de emoção pura, terão um efeito desintegrador. Para que isso aconteça, é necessária a participação da inteligência na resolução deles. Podemos dizer que há três grandes princípios do desenvolvimento, segundo o teórico: a predominância funcional, a alternância funcional, a integração funcional. O princípio da predominância funcional implica momentos ou estágios predominantemente afetivos e outros predominantemente cognitivos. Isso significa que as fases de domínio afetivo caracterizam-se pela construção da subjetividade, através da interação com o outro, sendo centrípetas, ou seja, orientadas do mundo exterior para o eu e permitindo o acúmulo de energia psíquica. As fases do domínio cognitivo caracterizam-se pela construção do objeto, realidade externa, e pelo dispêndio ou gasto de energia psíquica anteriormente acumulada. Por isso, foram chamadas de fases centrífugas, isto é, orientadas do eu para o mundo. O princípio da alternância funcional supõe que há formas de atividade que são predominantes em cada fase a quais se alternam. Desse modo, cada fase do desenvolvimento porta nuances nas atividades preferenciais do sujeito, que estão relacionadas aos recursos de que ele dispõe para interagir com o mundo exterior.
Graças à alternância funcional, podemos dizer que ocorrem mudanças na orientação do eu para o mundo e das pessoas para as coisas. O princípio da integração funcional supõe que as funções mais evoluídas adquiridas recentemente não implicam o desaparecimento das funções anteriores, mas as controlam. Isso quer dizer que as funções elementares vão perdendo autonomia, conforme são integradas às funções mais aptas. A integração funcional, contudo, não é definitiva. Seu processo é impulsionado por crises ou conflitos que são inerentes ao processo de desenvolvimento. Podemos dizer que foi muito marcante a estreita ligação que o Alan procurou manter entre a psicologia e pedagogia, envolvendo-se com formação de professores e escolas, vindo a ter, inclusive, uma efetiva participação na política educacional francesa. Podemos dizer que o Alan propõe que cada educador procure conhecer seus alunos, tente saber em que etapa do desenvolvimento se encontram para, a partir daí, auxiliá-los a se desenvolver, adequando as atividades escolares às suas necessidades e possibilidades.